vamos falar agora de carnaval. A gente já começa esquentando os tamborins, né? Com o Bloco do Fuá. O Bloco do Fuá comemora 10 anos no carnaval de 2023 e está aqui para bater um papo com a gente o Marco Ribeiro e a Rose Almeida. Oi, Marco, oi, Rose, sejam muito bem-vindos. Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo certo, agora já estou vendo vocês, estou vendo aqui, inclusive, para quem está na Rádio Brasil Atual não está vendo, tem aí o Bloco do Fuá, atrás um cartaz, né, com uma bocona aí grande, está em amarelo, em vermelho, Bloco Fuá e aquela boca vermelha, e com a língua de fora, e o nosso querido Marco já, e a nossa querida Rose também já a caráter, né, com a camiseta do Bloco do Fuá. Explica aí, o que vocês já estão aí paramentados, como é que é, com esse colarzinho aí, né? O Bloco do Fuá está fazendo 10 anos, Marilu. O que nós temos aqui, nosso estandarte, a gente é de 2013. E esse ano, dia 19 de fevereiro, domingo de carnaval, a gente vai fazer o nosso cortejo de 10 anos. Um cortejo de resistência, de resiliência, de alegria e contestação nas ruas. A gente faz músicas próprias e levamos as nossas mensagens, que são sempre mensagens críticas, de questões sociais, para as ruas de São Paulo. Exato, é um momento especial nesse carnaval. Diga, querida, pode falar sobre... É um momento especial de carnaval porque a gente vem de um período muito conturbado, né? Socialmente, aí com a presença da pandemia, então depois desse grande período é a primeira vez que a gente vai de fato com mais liberdade, mais tranquilidade para as ruas, e depois dessa conturbação política toda que a gente está finalmente conseguindo lidar e sair dela. Nossa, ufa, que alívio, não? É um alívio grande, nossa, né? Para o pessoal da cultura, para nós da cultura, né, e todo o setor de cultura, a extrema-direita foi muito ruim, muito ruim. Quer dizer, para a população como um todo, voltamos para o mapa da fome, 33 milhões de pessoas passando fome, mais de 33 milhões de pessoas. Voltamos para o mapa da fome, é tudo um absurdo. Temos que reconstruir o Brasil e vamos reconstruir com alegria e crítica. Tá certo. Agora, só para a gente se situar, eu sei que vocês vão comemorar os 10 anos do Bloco do Fuá, no outro domingo, não sei se é nesse domingo, no dia 19, né, deixando bem claro que vai ser a grande festa, e amanhã vocês saem, mas assim, só para a comunidade, é uma coisinha menor, não é isso? Nesse sábado agora. Só para a gente diferenciar esse momento de amanhã, de sábado, para o outro domingo, no dia 19. Explica para a gente. Amanhã nós vamos sair com uma pipoqueira, que a gente chama, que é um carro de tração manual. É bem pequenininho, é bem para a comunidade mesmo, é aquele carnaval que a gente diz extremamente comunitário. A gente nem está fazendo muita divulgação, nem fizemos propaganda nas redes sociais para ser uma coisa bem aqui do bairro. Do Bexiga, né? Bexiga. Isso, então aí, portanto... A gente sai da Conselheiro Ramalho 992. Nós saímos da Conselheiro Ramalho, lá no 992, que é bem pertinho da Brigadeiro Luiz Antônio. Lá é a nossa concentração. Sim, vocês saem dali pelo bairro, a partir de que horas? Só para a gente saber. A concentração começa às 15 e a gente sai às 16. Tá, agora vamos lá para o dia... Diga. Esse ano, para os dois cortejos, nós temos algumas que a gente diz, algumas coisas que são importantes, que a gente está levando como eixo para o nosso carnaval. O primeiro é a questão do movimento Saracura Vai Vai, que é importante aqui no bairro, o metrô não passar por cima do sítio arqueológico do Quilombo Saracura. Essa é uma coisa. A segunda coisa é sem anistia para quem foi genocida, né? E a terceira coisa que a gente está fazendo é contra a privatização das casas de cultura. Uhum. Aqui em São Paulo, é isso? No estado de São Paulo? Isso, aqui em São Paulo. No estado de São Paulo,
No município de São Paulo. No município de São Paulo, tá? E como é que está essa questão? Fala um pouquinho mais sobre essas privatizações. Qual o impacto, né, que isso pode causar? A privatização é muito ruim, principalmente para o setor de cultura. Qualquer privatização é ruim, mas para o setor de cultura, a gente já percebeu que assim passa a ser uma OS que comanda a cultura, OS Organização Social, e não a própria cultura, a própria comunidade que passa a controlar a cultura. E como uma OS quer auferir lucros. E cultura é cultura, né? A gente não pode pôr o lucro à frente da cultura. Exato. Agora, ao longo do tempo vai ficando muito, muito mais difícil a entrada, a participação da comunidade nesses espaços de cultura. Então, é isso que a gente vem percebendo em todos os espaços que foram privatizados de cultura, a comunidade vai sendo distanciada, vai ocorrendo e as classes mais baixas, as pessoas com menos dinheiro, menos poder aquisitivo, não conseguem mais usufruir desses espaços que são e devem continuar públicos e abertos. Agora, Rose, vocês vão fazer também uma femenagem. Femenagem, né, seria a versão feminista para homenagem. Homenagem, em vez de ser homenagem, é femenagem para Dona Eunice, né, da Pastoral Afro do Bexiga. Eu queria que você falasse dessa personagem, enfim. Exatamente. Dona Eunice é uma personagem muito importante do bairro do Bexiga, que junto com o padre Toninho, lá final da década de 80, inicia essa questão da pastoral afro na igreja Aquiropita, com a perspectiva né, nessa lógica do sincretismo religioso, de se aproximar da população negra bastante presente no bairro do Bexiga, mas que, no entanto, não tinha uma entrada na igreja. Eles começam o movimento da pastoral afro, o padre Toninho sai da igreja da Quiropita, mas Dona Eunice continua e leva o trabalho até hoje. Então, para a gente é muito importante essa femenagem, principalmente porque a gente vem trabalhando muito com a importância de que a gente reconheça nossas lideranças e referências do bairro enquanto elas estão vivas, né? Porque muitas vezes a gente fala de homenagem, femenagem, que as pessoas falecem. Não. A gente está numa perspectiva de sempre, todo ano, reconhecer neste nosso bairro do Bexiga, importante, bairro negro de luta, as nossas referências que temos aqui para femenagear. Exato. Conta um pouquinho, o que a Dona Eunice já fez aí para né, ser tão homenageada, assim, tão querida? Conta um pouquinho o histórico dela. Isso, é uma figura muito conhecida na comunidade. Nessa perspectiva de levar a pastoral afro, ela faz todo um trabalho junto às mulheres e aos homens de acompanhamento nessa comunidade, né? De acompanhamento, seja que vai para além da questão religiosa, né? E a existência da pastoral afro no Bexiga também é muito importante no não apagamento da presença negra no Bexiga. Por quê? Porque a pastoral afro, ela ao permitir o sincretismo religioso, ela permite que ali continue uma série de práticas e jeitos de fazer que têm referências africanas. Então, nesse sentido da resistência ao nosso não apagamento no bairro, é de essencial importância a presença de Dona Eunice aqui. Exato, que é um bairro que tem raízes aí também italianas, né? E aí toda essa mistura, né? Sim. Já diria a Dona Irã Barbosa, né? A Dona Irã dizia, é um bairro negro que fala italiano. Perfeito, é isso. Agora vamos falar dessa outra bandeira, né, que vocês estão carregando nesse carnaval, da não anistia. É importantíssimo o carnaval também espelhar exatamente o lado político, né, do Brasil, e também é uma forma de resistência, como vocês foram muito perseguidos durante o governo Bolsonaro, né?
os acordos no Brasil sempre foram feitos por cima. A elite brasileira sempre fechou acordo e a gente está nessa situação porque a gente não culpou as pessoas que fizeram a ditadura militar, a ditadura civil-militar, empresarial. Essas pessoas tinham que ser culpadas e, com isso, abriu espaço para a extrema-direita voltar. A extrema-direita golpista. Então, a gente não pode deixar passar um governo que foi genocida, que matou quase 700 mil pessoas de Covid por desmazelo, por falta de comprar vacina, por não mandar oxigênio para Manaus. Então, essas pessoas precisam ser culpadas, como nunca foram, mas vão ter que ser agora. A gente tem que manter essa bandeira de sem anistia para a família e para o ex-presidente, principalmente. Exato, a gente lembra do filme Argentina 1985 agora, né, com o Dari que ganhou o Globo de Ouro, ele está no papel, né, do promotor Estraceira, que foi, assim, sensacional e realmente que puniu, né, aqueles generais da ditadura, e aqui a gente ainda não teve. Como a cultura ajuda também a gente a entender, eu estou citando esse filme, mas assim, falando de vocês, né, do Bloco do Fuá, que traduz também o que está acontecendo no Brasil, e é uma maneira, né, a cultura é uma maneira da gente se informar, de a gente, inclusive, assimilar de uma maneira muito mais tranquila, né? Muito mais suave, né? A gente vai Sim. fazendo música, a gente vai envolvendo as pessoas com alegria, com coisa, mas os temas são sérios, né? Mas, de qualquer forma, o carnaval sempre teve, historicamente, essa coisa do sarcasmo, da crítica, de ser contra, principalmente, os desmazelos do governo. Então, a gente só tá continuando, que foi uma cultura que veio desde o começo do carnaval. Exato, e o bloco do... Sim. Eu ressaltaria que, assim, às vezes tem muita gente que pensa que bloco de carnaval a gente aparece na hora do carnaval, né? E a gente faz um trabalho durante o ano inteiro. Sim. E esse trabalho, ele passa aí por essa história da alegoria, por essa história do estandarte, mas ele também passa... A gente faz as oficinas de percussão, a gente faz saraus, e nesses fazeres, a gente vai construindo junto com a comunidade críticas, percepções, a gente vai dialogando sobre o mundo junto, né? Fazendo artefatos bonitos, coloridos, e falando sobre a nossa vida, o que a gente quer de melhor para ela. E as músicas, claro. Vamos falar delas, vai, conta agora, já entrou nesse tema aí que eu quero saber, tô curiosa das músicas que vocês vão apresentar. Esse ano nós temos, na verdade, o grupo, a gente é um grupo que incentiva muito a autoria, né? Então, partimos do princípio que todos nós podemos compor músicas, assim como tocar, assim como cantar. Esse ano tivemos 12 músicas novas, mas não conseguiríamos sair com tanta música nova na rua assim de primeira, então tiramos 4. Entre elas, temos músicas que estão falando exatamente dos 10 anos do Fuá, que completamos aqui este ano e estamos comemorando, começamos a comemoração neste carnaval. Vamos cantar um pouquinho, vai. Vamos cantar, a gente vai cantar um pouquinho. Vamos lá, eu ia falar isso já no final, mas vamos nessa, vamos cantar um pouco então. Vamos lá. Com movimento. Vai, Não, peraí. Vamos lá, mais uma vez vamos olhar, fazendo ecoar o grito do nosso bloco. Fuá! São 10 anos de alegria ao astral, felicidade no carnaval. Ai, que bela vista! No bexiga, vermelho e amarelo são as nossas cores. Com muita irreverência, Bom, vamos lá. E vai por aí. A gente fala, o movimento Saracura vai às ruas revelar a nossa história, quilombola. O movimento Saracura vai às ruas revelar a nossa história, quilombola. Não podemos esquecer que Bexiga é um bairro negro. Antes de ser italiano, tinha um quilombo, o quilombo Saracura, que querem apagar e o metrô quer passar por cima
do sítio arqueológico e a gente não vai deixar. A gente quer que as coisas encontradas, os objetos encontrados, vestígios encontrados sejam recuperados, analisados e expostos aqui no Bexiga, para que a gente nunca esqueça que a nossa raiz é negra. Exato. E como é que está essa luta, hein? Eu queria que vocês falassem, já encaminharam já pedidos para o governo do estado? Qual foi a resposta? Ou vocês acham que eles não dão bola? Conta para a gente, como é que está essa luta? Essa luta está num movimento bastante importante, porque o que acontece? O primeiro ponto importante a ressaltar é a mobilização da comunidade. Assim que nós ficamos sabendo, por um acaso, que foi encontrado um sítio arqueológico, porque isso não foi divulgado, né, pelo metrô ou pela Secretaria de Transportes ou pelo IPHAN. Então, quando a comunidade do Bexiga ficou sabendo, nós começamos a nos reunir e começamos a fazer os contatos com os diferentes órgãos, com a empresa de arqueologia, para que pudéssemos, sim, acompanhar isso e que efetivamente esse resgate fosse feito de maneira adequada e considerando a existência do quilombo Saracura, que há vários relatos e vários trabalhos científicos históricos que comprovam essa existência, bem como tem toda a questão aí que o metrô, o Saracura Vai-Vai, ali na 14 Bis, ele está sendo feito onde era a quadra da Vai-Vai, uma das escolas mais antigas da cidade de São Paulo. Tem mais uma coisa, se você me permite, é o seguinte, em 2015, o IPHAN disse que era irrelevante o que havia sido encontrado lá, ignorando a importância histórica do quilombo Saracura. A partir do momento que nós fizemos o movimento, passou de irrelevante para altamente relevante. Quando a gente soube que haviam encontrado os objetos do quilombo lá, a gente começou a fazer esse movimento e o IPHAN mudou de irrelevante para altamente relevante. Quer dizer, é impressionante, né? E agora, desculpa, eu te cortei, e agora? A gente está num momento de luta, muito preocupados com essas chuvas todas, porque foi iniciado a escavação, ela está sendo iniciada, a gente tem várias críticas com relação a todo esse processo, há problemas com relação à licença ambiental concedida, sem uma prospecção, sem um levantamento que deveria ser feito sobre o sítio arqueológico de antemão, para exatamente pensar qual é o perímetro dessa escavação, o que deve ser considerado, considerar o contexto. Então, a gente está com todo um encaminhamento jurídico, mas também de mobilização social e política, para que, efetivamente, nós também, enquanto população do Bexiga, possamos efetivamente participar como cidadãos e que temos direito, está garantido na lei, do acompanhamento, da retirada e do que vai se fazer. E nesse sentido de reconstrução histórica da importância do povo negro, tanto no bairro do Bexiga, quanto para a construção dessa cidade e a construção desse país, que é uma revisão histórica importantíssima e essencial que a gente faz. Sem dúvida. Não, e o bairro do Bexiga tem essa tradição de luta, né? A gente lembra da luta também do Zé Celso Martínez Corrêa com toda a comunidade, né, no Teatro Oficina, para impedir, né, a construção de um shopping que o Silvio Santos queria fazer ali, né? Enfim, e o Teatro Oficina deve certamente estar junto com vocês nessa luta, né, o Zé Celso? Somos parceiros do pessoal da Oficina, da Marília, de todo mundo lá. E a luta conjunta por transformar o terreno que circunda o Teatro Oficina no Parque do Bexiga. É uma luta que a Oficina leva mais de 40 anos, é uma luta que todo mundo aqui no Bexiga apoia. Não vejo ninguém aqui ser contra um parque aqui. Então, é uma luta. Ela já foi aprovada na Câmara Municipal uma vez e dentro do governo do Bruno Covas, e o prefeito em exercício da época vetou. E agora a gente está na luta para que seja de novo aprovado e aí sim não vai poder ser mais vetado.
Muito bem, agora a gente já está no finalzinho, vamos para o convite aí novamente. Vocês podem fazer o convite da maneira que vocês quiserem, né? Para o próximo domingo, sem ser nesse no outro, dia 19, dá direitinho o horário, o local, e pode acabar com uma musiquinha também. A gente encerra aqui a nossa conversa. Pode ser, Rose e Marco? Bora lá. Então, aguardamos todas, todos e todes no domingo, 19 de fevereiro, no sindicato, em frente ao Sindicato dos Radialistas, que fica na Conselheiro Ramalho com a Brigadeiro Luiz Antônio. Concentração a partir das 15 horas, saída às 16, vamos pelas ruas do Bexiga, entoa cantos novos, batuca homenagem, celebra a força da liberdade, pras ruas chama o povo, reclama contra o engodo da especulação, pelo bar que reivindica a comunidade agitar. Volta Rio Bexiga, com movimento Saracura, vai às ruas revelar a nossa história. Quilombola, com movimento Saracura, vai às ruas revelar a nossa história. Quilombola, mais uma vez vamos brilhar. Ei, maravilha! Foi ótimo, foi muito ótimo. Obrigado. Afinados, viu? Muito bom, vai ser muito bom aí essa comemoração aí do nosso querido Bloco do Fuá, viu? Vai ser ótimo, 10 anos comemorando aqui no Carnaval de 2023. Agradeço aqui o Marco Ribeiro e a Rose Almeida do Bloco do Fuá por essa conversa deliciosa. Um beijo para vocês e bom Carnaval, viu? Até mais. Tchau, tchau. Beijo. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.